Boa noite. Nós vamos estar com mais uma live e eu queria trazer nessa noite o questionamento de pulsão de vida e pulsão de morte dentro de nós. Esses fatores que cada um carrega sobre a vida e sobre a morte. Por que eu estou trazendo essa temática? Porque na depressão e na ansiedade nós percebemos que muitos têm essa força de Thanatos muito forte em si. Ou seja, você vai perceber muitos fatores mórbidos em quem sofre de depressão e de ansiedade. Durante o tempo que eu for falando essa temática, quem precisar de colocar, de fazer colocações, de trazer suas dúvidas, pode escrever que depois nós vamos abrir um espaço para esse diálogo, ok? Então vamos trazer esse raciocínio da psicanálise que eu acho que é muito interessante para questionar essas forças de vida e morte na depressão e na ansiedade. Nós sabemos que quem sofre de depressão muitas vezes tem ideação suicida. Isso é Thanatos, é a força da morte, a força de Thanatos nesse sujeito. Então, primeiro vamos entender o que é pulsão de vida em psicanálise. É Eros. Eros é uma palavra da mitologia grega que significa energia vital, força da vida, pulsão, libido. Paralelo a isso, nós temos a força autodestrutiva, agressiva que tem dentro de nós. Todos nós temos essas duas forças, força da vida e força de morte dentro de nós. Então a força da vida, que é Eros, está relacionado ao seu desejo de estudar, ao seu desejo de trabalhar, de namorar, de cuidar da casa. É essa força que te move para a vida. Isso é Eros, é força da vida. Às vezes a gente tem uma noção desse conceito muito pequeno e relaciona Eros simplesmente à vida sexual e nada a ver. Eros é muito mais do que isso. É essa força que te impulsiona para viver. Então ela está associada, à força da vida, ao amor, à criatividade, à construção, à reprodução. Todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem a capacidade de amar, então tem impulsão de vida, todo mundo tem fator de criatividade e todo mundo tem essa capacidade de procriar, né? Nós viemos também aqui para fazer esse exercício de procriação. Então, quem tem força da vida geralmente busca a união, busca a preservação da sua vida. E quem está depressivo e ansioso, essa força da vida está diminuída. Ela tem fatores mórbidos, que nós vamos conversar sobre isso. Então, quem tem vida, quem tem vigor, está buscando as suas realizações, os seus objetivos. Claro que cada fase da vida você vai viver isso de uma maneira. A força da juventude, do adolescente é totalmente diferente de uma pessoa na meia-idade, na terceira idade. As realizações, os movimentos para a vida se fazem diferente, até porque já alcançou algumas realizações e vai em busca de outros. No entanto, dentro de nós, desde a hora que nascemos, tem também a força destrutiva. Todo mundo percebe, né? Quando você vai observar o desenvolvimento de uma criança, você vê o fator da agressividade que tem na criança. Né? Essa força, ela pode ser uma força de morte, no sentido de que essa força mais destrutiva que tem em todo mundo. A gente tem forças destrutivas em nós. E quem está depressivo e ansioso, essa força é muito maior. E nós vamos identificar nessa noite como que se apresenta essa força de Thanatos na doença mental. Então, primeiro, entender que pulsão de vida é instinto. Então, por exemplo, instinto de quê? De dormir. Dormir é um instinto. Mesmo que você não se programa, vai ter uma hora que esse instinto é mais forte e vem o sono, você tem a vontade de dormir. Na depressão e na ansiedade, esse instinto, que é Eros, que é força da vida, ela está prejudicada, desorganizada. Você tem instinto de procriação, tem instinto para se alimentar, tem instinto para dormir. Então nós temos vários instintos que estão relacionados à preservação da vida.
a preservação. E aí, quando você está depressivo e ansioso, esses instintos, eles estão desorganizados, sabe? É interessante observar isso. Então, a pulsão de vida, ela está voltada para a preservação da vida. Por isso que o depressivo, às vezes, corre risco, porque a pulsão de vida dele está diminuída e ele tem a força de Thanatos, a força da morte, a pulsão de morte muito forte nele, ok? Então é importante observar isso. Thanatos, que é essa força da morte, ela está representada simbolicamente, em termo psíquico, a autodestruição. Aí você vai me dizer, então, quando a pessoa está doente, né, de depressão e de ansiedade, ele corre risco. Sim, claro, porque essa força autodestrutiva está bem maior dentro dele. Então você vai observar em quem está depressivo e ansioso sempre sentimentos de ódio, de agressão, de violência, ainda que ele não coloque para fora, mas tem dentro dele, de ressentimento. Sabe, o depressivo ele tem muitos ressentimentos por perdas. E isso é relacionado à pulsão de morte. Tá? Então esses comportamentos e esses sentimentos destrutivos, ele tem risco, ele, sabe, traz risco para o sujeito. É claro que quando o Freud foi estudar essas forças de Eros e Thanatos, ele percebeu que no psiquismo humano, dentro de nós, essas duas forças têm. Mas só que tem uma interação, elas estão mais ou menos equilibradas. Então ela precisa de um equilíbrio, essas duas forças em nós. Quando você está adoecida, você está em desequilíbrio, essas forças. Tem um desequilíbrio em você, entre Eros e Thanatos. Eu fiz um post antes dessa live aí, coloquei na minha página, colocando, né, que uma coisa que desequilibra muito a força da vida é a pressa, é o desespero, é esse viver automático, essa forma de viver sem sentir. Então, isso tudo vai desorganizando internamente a gente, né? Então, nós temos que perceber psiquicamente o que está relacionada à força da vida. Será se você tem uma capacidade de observar em você se seu comportamento, se seus sentimentos, se suas ações estão relacionadas à força da vida ou à força da morte? Então, se você é aquele sujeito que amanhece brigando, que todo dia tem um problema com alguém, que está sempre na tensão, nas complicações, está sempre dentro de um problema, sabe, de briga, de relacionamentos, você está relacionado à força de Thanatos, né? Ou seja, isso vai sugar energia vital para você. Tudo que está relacionado a Thanatos desorganiza a gente, sabe? Tem uma complexidade na compreensão disso. É preciso a gente compreender isso, sabe? Essa questão de Eros e Thanatos, para a gente entender que essa força da vida, ela é necessária que a gente aprenda a cuidar dela, sabe? Ou seja, é uma energia, né? A gente entende na psicanálise, no conceito de energia psíquica, e você precisa cuidar dessa força da vida, sabe? De Eros e Thanatos. Por isso que no nosso programa Viver Saudavelmente, a gente está sempre alertando para esse cuidado que a pessoa deve ter com algumas questões relacionadas à vida. Então, você precisa observar, sabe, essa psicodinâmica, essa dinâmica sua com a vida, sabe, quais são as forças que de fato impulsionam você para o seu viver. É Eros ou Thanatos? É a força da vida ou é a força da morte? Então, por exemplo, se você é ansiosa, você vai manifestar emoções relacionadas a Thanatos. Medo é uma emoção do ansioso, muito presente na vida do ansioso e que está relacionada à força da morte. Paralisa. A pessoa que tem muito medo, ele se paralisa, ele não se desenvolve muito na vida. Tem gente que às vezes não se desenvolve profissionalmente porque ele é muito inseguro, ele é muito medroso, ele não acredita no seu potencial, então a vida dele é pequena.
Então a gente tem que observar essas forças em nós que estão nos prejudicando. Então, por exemplo, a pessoa que está ansiosa e que carrega sempre a sensação de perigo, essa sensação de apreensão, de medo, de perigo, isso é uma força que te puxa para baixo. Isso é uma força de Thanatos, não é uma força da vida. Você precisa retirar essa sensação de apreensão, de tensão de dentro de você. Sabe, é urgente, isso não se faz com medicamento. Então você precisa observar dentro de você. E precisa olhar, será se isso de fato está me colocando para cima ou está me puxando para baixo? Não se incentiva dentro de nós comportamento e nem emoções que colocam a gente para baixo. Não se alimenta isso, porque não é negócio. Na depressão a gente vê a força da morte, a força de Thanatos, no desinteresse. Todo depressivo ele é desinteressado pela vida. Então, se tem um passeio para fazer, ele não quer fazer. Ele tem sentimento de vazio, ele tem desesperança. Ele tem vários sentimentos que faz ele ficar num claustro, né? Ficar isolada, ficar simplesmente sem nenhuma condição de conviver e de viver, né? E você sabe que a alegria e o bem-estar na vida está no jogo das relações, né? Então a gente precisa desses relacionamentos. Mas existem fatores que predispõem o sujeito a essas forças de morte. Por exemplo, pessoas, a gente tem que observar ao longo da vida como é que nós estamos indo com nossa condição biológica, não é? Eu já comentei para vocês em outras lives que tem vários fatores que desorganizam a biologia do nosso corpo. Os hormônios. Então, se você tem alterações hormonais, quem está com a tireoide alterada, quem está com a suprarrenal alterada, quem tem os hormônios desequilibrados, essa pessoa não está com força da vida. Ela não tem força da vida, ela está desorganizada, ela tem vários sintomas de mal-estar. Então ela precisa fazer mudanças, sabe? E buscar o tratamento para essas questões hormonais. Existem outras condições médicas também que ela rouba a nossa energia da vida. E aí tem várias condições médicas que aí eu sempre peço quem chega para mim na clínica com depressão e ansiedade para fazer um check-up realmente da sua biologia, do seu corpo. Porque existem doenças cardiovasculares, não te dá muita força para a vida, doenças nas vísceras, por exemplo, insuficiência renal, problemas no pâncreas. Então a gente também tem que analisar essa condição médica nossa para saber se não tem algo na biologia que está roubando a nossa força da vida, Eros, não é? E existem também os fatores psicológicos e ambientais que roubam Eros, que roubam força da vida em nós. Por exemplo, traumas, eu sempre estou falando aqui de traumas. Os traumas, seja ele em que idade for, seja na infância, seja na adolescência ou na vida adulta, qualquer problema significativo que você teve na sua vida, que você não resolveu, ele rouba a energia sua. Ele rouba a tua vitalidade. Sabe? Aqueles problemas que estão lá dentro, às vezes você não fala para ninguém, mas você teve um problema sério. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela tinha sido vítima de um assalto, né? De um assalto relâmpago, um sequestro. E a filha dela foi abusada. E essa mulher se desorganizou muito emocionalmente. Então esse fator estressou na vida adulta, desorganizou. E as estratégias que ela escolheu para cuidar daquele problema foi as piores possíveis. Vingança, movimento de vingança, de matar as pessoas que fizeram aquilo. E nada dava resultado para ela. Então ela ficou enganchada naquela questão, roubando a vitalidade dela. Ela não soube conviver com o seu trauma, porque as dores emocionais, quando chega para nós, que é o trauma, a gente tem que ressignificar. Não tem mais o que fazer com aquilo que foi ruim que aconteceu com você. Se você foi estuprada, se você foi agredida, se você foi roubada, sequestrada, isso já aconteceu, é fato, é uma dor. Só que você tem que pegar essa dor e elaborar ela. Elaborar é dar um sentido para essa dor. É resolver essa questão que está ferida em você.
Você não pode dizer, eu vou esquecer isso, porque não esquece, você tem que dar um sentido, um significado. O nosso psiquismo, tudo aquilo que está bem organizado na mente, é porque a gente deu um significado, um simbolismo para aquilo. A gente precisa significar até as experiências traumáticas, as experiências dolorosas. Quando a gente não sabe significar, a gente fica na angústia, no desespero. E muitas vezes o recurso que nós temos para dar sentido a esse trauma, a essas dores estressores, é a dimensão espiritual. É simplesmente com a tua fé, com a tua capacidade de perdoar, com a tua capacidade de agradecer pelo que ainda sobrou da tua existência. É só nessa dimensão da transcendência e da espiritualidade que você consegue resolver essa questão de dor, para não ficar roubando tanta energia sua, entendeu? Então é importante isso. Existe também as questões psicológicas que roubam a nossa energia vital, que é a baixa autoestima, e tem vários fatores que roubam a nossa baixa autoestima. A convivência com pessoas tóxicas. Imagina alguém tóxico que incomoda com a tua voz, que incomoda com a tua estatura, com a tua fisionomia, com tudo seu. Essa pessoa te puxa para baixo. Então, depois de um ano você convivendo com um troço desse, você não tem mais autoestima. Porque a autoestima, ela é alimentada o tempo inteiro pelos fatores de relacionamento, de ambiente, de convivência. Então, a autoestima, ela começa na infância, mas ela está o tempo inteiro interagindo com alguns fatores. Então, é importante o ambiente, você compreender em que ambiente você convive, sabe? Para você não sofrer tanto. Então, entender isso. Uma outra coisa, você observar na sua mente os padrões negativos de pensamento. Olha, pensamento, eu queria deixar marcado nessa live que pensamento é uma função psíquica e energética do nosso psiquismo. Então, quando você está pensando coisa ruim, o dia todo, a noite toda, isso está sugando de você a força da vida. Vitalidade. Não é negócio ficar investindo em pensamentos negativos. Não é negócio. Então a gente precisa ver, sabe, o que eu alimento em mim? É a força da vida ou é a força da morte? Eros e Thanatos estão dentro da gente, depende de como a gente vai alimentar, sabe? A gente poderia até colocar como um simbolismo de dois animais. Qual desse você faz crescer? Uma outra questão que acontece muito em quem está ansioso e depressivo é essa questão de se isolar. O isolamento, ele intensifica o sofrimento, sabe? Todo isolamento não traz resolução. Às vezes a gente precisa ficar um pouquinho só, mas é por pouco tempo, não toda uma existência. Então, a gente precisa se relacionar, porque na troca de relacionamento, de conversar, de conviver com o outro, isso aumenta a possibilidade do nosso psiquismo elaborar, resolver questões, sabe? Então, auxilia muito. Existe também uma coisa, eu até falei, eu acho que na semana passada, das doenças. Algumas doenças, quando andam juntas, elas intensificam o nosso sofrimento. Imagine você ansioso e cardiopata. É muito mais difícil para você isso. Então essas doenças de comorbidade, essas comorbidades, elas também roubam a energia da gente. Um diabetes com depressão, com câncer. É claro que o prognóstico dessas doenças é bem mais difícil, né? Então, observar também quais são as doenças que tem na sua vida, além da depressão e da ansiedade. E tratar, né? Doença não é para guardar, é para ser resolvida, não é? Se você também tem depressão e ansiedade, você tem que abolir da sua vida o uso de substâncias químicas, álcool, qualquer substância que estimula o teu cérebro. Isso não auxilia, isso rouba vitalidade, sabe? Até alguns medicamentos agravam os quadros depressivos e ansiosos. Então, tomar cuidado com as substâncias químicas, porque rouba a tua vitalidade, a força da sua vida. E, por último, eu gostaria de colocar aqui para vocês a questão de hábitos diários, hábitos que estejam relacionados à vida.
Então, existem hábitos que a gente coloca na nossa vida que é coisa demoníaca mesmo, coisa ruim, coisa que só traz morte, sabe? Que está ligada à força da morte. Então, por exemplo, compulsão alimentar, que o depressivo e o ansioso desenvolvem. A compulsão alimentar, ela tanto está na ansiedade como pode acontecer na depressão. Então, a compulsão alimentar, ela é terrível para essas doenças. Ela é a força da morte dentro de você. Você tem que combater isso. Você que está depressivo e ansioso, que tem esse comportamento de compulsão, é urgente que você tente trabalhar esse comportamento. Não se incentiva a isso, porque esse comportamento, ele não traz nada de vantagem para a sua vida, sabe? De maneira nenhuma. Essa questão também, porque o depressivo e ansioso, ele fica sem dormir, aí ele vai bagunçando o horário dele, um dia dorme 2 horas, um dia 3 da madrugada, isso é péssimo. Essa falta de rotina. Não é porque você está doente que você tem que bagunçar toda a tua vida. Não, você precisa organizar a sua vida. Então você precisa ter rotina. E quem está doente mais ainda, a pessoa que está fragilizada emocionalmente, ele tem que ter mais cuidado com a sua alimentação, com os seus hábitos, sabe? Ter horário para se alimentar, os horários certos, porque ele precisa mandar boas substâncias no seu corpo, porque nós já sabemos que o intestino fabrica várias substâncias químicas para o cérebro, como a serotonina, a dopamina. Então eu preciso me alimentar bem. Então fique atenta à sua dieta, porque isso rouba. Isso não é eros. Não comer, não se alimentar, não é vantagem isso. Isso é thanatos dentro de você. É você alimentar a força da morte, né? Então esses cuidados que você precisa ter no seu dia a dia, é fundamental que você cuide, né? E aí tem vários desafios para você cuidar da tua existência, né? Para você não ficar incentivado a alimentar simplesmente a força da morte, né? Ou seja, é thanatos dentro de você. É como quando fala aquela música, né? Deus e o diabo na terra do sol, ou seja, o mal e o bem está dentro de nós, depende de como que a gente faz a leitura disso, como é que eu cuido dessas forças, né? É muito fácil a gente projetar que thanatos, que a morte é só fora, né? Porque a gente tem essa leitura pequena de achar que a morte é só algo que está fora, quando a morte às vezes está dentro da gente. Tem estudos que provam que a gente até escolhe a forma que vai morrer. E é verdade, né? Muitas vezes é a gente, pelo nosso estilo de vida, que escolhe a forma que vai morrer. Agora mesmo, essa semana, passou alguns acidentes ali, umas pessoas que morreram no balão. Inconscientemente as pessoas escolheram, né? Elas escolheram diversões relacionadas à morte. Porque qualquer tipo de diversão que tem risco de morte, a gente tem que tomar cuidado. Será que vale a pena correr esse risco? Então, nós precisamos se questionar, sabe? A forma que estamos distraindo a nossa vida, nos divertindo, como é que estamos conduzindo a nossa vida, aquilo que eu escolho para alimentar a minha vida, de fato alimenta ou traz, sabe, a pulsão de morte dentro de mim? Sabe, porque é fato, isso é fato, os estudiosos sabem que no final, thanatos vence, né? Ou seja, há um ponto de inércia, um ponto de morte para todo mundo. Mas enquanto não chega a isso, nessa brevidade da vida, a gente tem que saber viver. É preciso ter cuidado. Nós somos, sabe, a grande aventura de viver, nós temos que conduzir muito bem essa vida. Sabe, conduzir essas duas forças de eros e thanatos. E a humanidade não sabe conduzir isso. Elas não percebem que essas forças são poderosíssimas. Né? Quando você pega toda uma agressividade, você vê agora, nesse exato momento, o que nós estamos assistindo, 2 países, né? 3 agora, né? Porque é Israel, é o Irã e é os Estados Unidos. Então entra numa guerra, numa agressividade absurda, jogando para fora todas essas atitudes de violência. Isso não traz vantagem, só traz prejuízo e morte. Então, às vezes a agressividade é tão grande que destrói não só você, como destrói o outro. A burrice
Nossa, é tão grande. Tem gente que ele cultiva ressentimento, amargura e ódio. Ele cultiva, sabe? Todo dia ele fala daquela merda, daquela coisa que fez mal para ele, aí ele conta para um, para outro, para outro, para outro. Todo dia ele alimenta. Isso daí é pensamento de morte, não ajuda em nada. Imagine você teve um dissabor com alguém, você tem que resolver aquele problema. Aí todo dia tu conta aquela história para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Toda vez que você está falando a história, está rememorando a história, é como se seu cérebro estivesse vivendo novamente aquela dor. Isso não é uma atitude inteligente. Não é inteligente quem faz isso. Não é de maneira nenhuma. A gente precisa resolver nossos sofrimentos e nossas dores de uma outra forma. Nós temos que aprender, ter estratégias mais inteligentes para resolver nossos problemas, porque é fato que a gente tem vários problemas. Não tem nenhum ser humano que não vai conviver com situações que sejam complicadas. A diferença é quais são as estratégias que cada um escolhe para resolver os seus problemas. Todo dia você assiste isso na internet, no jornal, alguém recebeu uma infidelidade, né, uma traição, um aceita a sua dor, resolve de uma outra forma, se afasta, vê que ali não tem mais nada produtivo, o outro não aceita a dor, vai lá, mata ele mesmo, ou seja, o sofrimento é de falta de amor, é de falta de cuidar de um com o outro, cada um escolhe uma estratégia para resolver a questão. O que escolhe se afastar e buscar um outro movimento para a vida, ele é inteligente. Aquele que vai e acaba com a vida do outro é dele. Ele alimentou Thanatos, ele alimentou a morte, a força da morte. Não tem nenhum proveito ir para esse lugar. Então nós temos que tomar cuidado. E aí eu perguntaria para você que está aqui na live, se tem depressão e ansiedade, o que você está alimentando dentro de você? Pensamentos de medo, sabe, de insegurança, de ressentimento, de desamparo, de desamor, sabe, até esse pensamento e essas atitudes de autossabotagem que você diz, não é para mim, eu não tenho direito a isso. Isso é coisa de morte, é pensamento de morte. Isso não auxilia em nada, não traz nenhum ganho, sabe, nenhum ganho para a sua vida, esse tipo de atitude. Então vamos imaginar os comportamentos associados à vida, a eros, à força da vida. Amor, amar. Né? Amar no sentido da disposição. Porque as pessoas querem compreender o amor só como esse sentimento fugaz, né? Da atração. Não. É esse comportamento de cuidar de si, cuidar do outro com o melhor que você tem. Ou seja, é uma disposição para viver uma vida de bem-estar. Isso que é o amor, né? Tá ligado ao instinto da vida. Então, se você sai da tua casa e você está dirigindo no teu carro, você vai dirigindo com cuidado, porque tem uma vida que é você e tem outras vidas que estão na rua. Alguém que está transitando, ou seja, a responsabilidade, amor, se entende por isso, por uma responsabilidade, por um cuidado e por uma entrega, né? Então, o amor está relacionado à vida, à cooperação também, sabe? Nós estamos vivendo num momento que é totalmente de venda, né? Você vende tudo, né? Se vende até a respiração, né? Tudo, não tem mais nada que é doado, que é gratuito, né? A gente quer tudo na base da troca, né? O capitalismo, essa coisa, essa ideia maligna da gente achar que tudo tem que ser vendido, e a gente fica nesse lugar de não saber mais cooperar com o outro, com quem sofre, de não dar o nosso melhor nas relações, porque a gente está se fragilizando nessa questão da construção de laços sociais. Se você observar, você pode cada um ir para a sua história. Se você vai há 10, 20 anos atrás, você vai perceber que os laços com vizinhos, com amigos eram diferentes. Cada vez se fragilizam e ficam mais artificiais e superficiais. A gente não tem mais a disposição para o cuidado, para o auxílio do outro, não é? Eu sou de um tempo, já tenho 64 anos, que quando chegava alguém na casa da gente, ainda sou do tempo que as pessoas pediam água na sua casa, né? Então saía e pedia água.
E quando alguém pedia água, era um prazer a gente oferecer a água. Agora, a água tem que ser comprada. Se você pedir água para alguém, você vai receber uma má resposta. Ou seja, ninguém tem prazer de nada e oferecer nada ao outro. E quando oferece, é isso que aparece na internet, é bolo contaminado, é envenenado, ou seja, nós perdemos essa capacidade de cuidar do outro. E não cuidando do outro, a gente se adoece, né? E essas ações, né, que a gente precisa ter de bem-estar pró-social. Então, a investigação e o cuidado que quem está depressivo e ansioso tem que fazer é: eu estou tendo atitudes de vida ou atitudes de morte comigo, com o outro, não é verdade? Porque quando a gente vai conversar com quem está depressivo e ansioso, às vezes ele tem pai, tem mãe, tem irmão, mas ele perdeu a capacidade da convivência. Às vezes por muita briga, tensões, ele perdeu a capacidade de olhar para ele, de cuidar dele, ou seja, ele está todo desconectado, todo adoecido. O depressivo a mesma coisa, né? Está esvaziado dele. Então essa força que a gente vai alimentando devagarzinho, essa força de morte, se a gente não for cuidadoso e observar no nosso cotidiano, como é que a gente está tocando a vida, sabe? Como é que eu estou levando a minha vida? A minha vida, esse final do dia de hoje, ele me promoveu vida ou ele me promoveu morte? O que que você fez para você que trouxe mais bem-estar, que trouxe mais vida? Teve coragem, ao menos, de acender o fogo e produzir seu alimento? Teve a coragem de acordar, e acordar orando, e acordar se bendizendo, sabe? Então tem que perceber isso, porque é a gente que vai se adoecendo, a forma que a gente vai conduzindo o nosso cotidiano. Então, o Freud, eu acho que é uma grande sacada que ele traz na psicanálise, é que ele descobre que dentro de todo ser humano tem essas duas forças. Essas forças de vida e essas forças de morte. A força de vida, ela fica dentro da gente. E muitas vezes a força de morte a gente joga fora. Só que no depressivo não, a força de morte está muito dentro dele. Está muito dentro dele. E aí ele já começa a ter atitudes autoagressivas, ele começa a ter atitudes de ideação suicida, ele começa a não ter movimentos pró-vida. Quais são os movimentos pró-vida? O que é um movimento que é para a sua vida desenvolver? É você acordar de manhã e você ter o cuidado com sua higiene. Nós sabemos, todo mundo sabe que a higiene é necessária para trazer vida. Então você tem o prazer de tomar o teu banho, você tem o prazer de fazer o de jejum, você tem o prazer de se alimentar, de fazer alguma atividade. Se não trabalha fora, trabalha em casa. Se trabalha fora, vai para o trabalho contente. Ou seja, você convive e se relaciona fazendo coisas, pequenas coisas. Isso vai trazendo a harmonia, o sentido da tua vida. O depressivo não, ele não quer nada, ele acorda, ele não quer sair da cama, ele quer ficar na toca, no escuro. Isso é alimentar Thanatos, é alimentar a morte dentro de você. Então, aí você vai dizer assim, mas eu não tenho força. Não, mas mesmo sem força você precisa fazer movimentos pró-vida. Sabe, eu sei que a força está pequena aí, mas é importante fazer movimentos pró-vida para que de fato você consiga sair, sabe, desse lugar de inanição, de falta de vitalidade. Porque todas as vezes que eu diminuo a força da vida, que é a força de Eros, só piora. Experimenta, qualquer pessoa que estiver boa, que não tem nem sintomas de depressão e de ansiedade, só queria que fizesse um teste. Durante 15 dias, ou 10 dias, ou uma semana, você tranca o teu quarto, você não sai para lugar nenhum, você fica só amuada dentro do quarto, se alimenta pouco. Essa força vital, ela vai diminuir. Que é isso que o depressivo faz. Ele alimenta a força da morte nele. Ele alimenta com algumas atitudes. E é preciso mudanças comportamentais. A gente precisa fazer mudanças comportamentais. Nós não podemos acreditar que é só a medicação que faz. Então, quando eu cuido, sabe, através dos instintos, porque a gente não pode perder essa relação nossa com os instintos, que é o quê? A vontade de dormir, e tem que dormir.
A vontade de comer e tem que comer, sabe? Você precisa alimentar os seus instintos, alimentar os seus relacionamentos para que isso volte a ter vida para você. Você não pode alimentar as inclinações destrutivas, sabe? Porque essas inclinações destrutivas que a doença traz, porque a química do cérebro está desregulada, então você vai ter vontade de não tomar banho, é ruim, não é? Aí, às vezes, o depressivo fala, eu estava depressivo, mas eu estou com infecção, claro, não está cuidando da higiene, não está se alimentando, baixando o sistema imunológico. Então, ele vai arrumando muitos problemas, porque suas atitudes comportamentais são de morte. É preciso cuidar das atitudes comportamentais. Mas você só cuida disso, você só tem essa leitura mais refinada do seu adoecimento, da depressão e da ansiedade, se você tiver um autoconhecimento. É preciso ter um autoconhecimento, sabe? É preciso. Ok, vamos, aqui a gente já está começando a abrir, né? É a Abimael, né? Tá colocando assim, eu tenho depressão e sinto saudade do meu pai. Eu não sei o que aconteceu com teu pai, não sei se morreu, não sei se foi embora, mas a saudade fala da dificuldade de perdas. A gente tem saudade do que não está perto da gente. Então, Abimael, eu diria que teria que fazer um trabalho para trabalhar as perdas, né? Porque na vida a gente tem perdas. Às vezes a gente fica adulto, vai morar longe do pai e da mãe e é preciso aprender a sobreviver a isso. Às vezes a gente perde, né, na meia-idade, começa a perder pai e mãe, também precisa sobreviver a isso. Então, eu te diria que é necessário aprender a conviver com perdas. Aí você vai me dizer, e como é que convive com perdas? A primeira coisa que todo mundo tem que fazer quando perde algo é aceitar. Perdeu. Se já perdeu, tem que ter a aceitação. Não pode vir a revolta, o ressentimento, ou dizer revoltar com Deus, com a vida, não, porque perdas só tem um lugar para você lidar bem com ela, aceitar. Já aconteceu, sabe? E quando você trabalha essa aceitação, e a aceitação não é difícil de trabalhar. A aceitação é quando você entende, de fato aconteceu isso, eu não tenho mais essa pessoa, né? Às vezes a pessoa não quer mais viver com você, foi embora, quer viver outra relação, ok, não tenho mais. Deve ter vida além da convivência com essa pessoa. Eu tenho que descobrir como é que eu faço para ter vida sem ter essa pessoa do meu lado. Então, primeiro a aceitação, para depois buscar um outro movimento. Porque quando eu não aceito, eu não faço nenhum movimento para a vida, né? Então, é preciso saber fazer isso, tá? Quem mais? Aqui. A mulher foi embora porque eu estava viciada em vídeo de adultos. Então, psicodélico, né? Isso aí é um apelido, né, que você colocou para você. Então, se você estava viciado na pornografia, você mesmo quebrou seu vínculo, né? Porque você trocou o real pela satisfação virtual e da pior maneira possível. Porque o vício na pornografia é uma das dependências piores para o cérebro, sabe? A pornografia rouba do ser humano a capacidade até do gozo real, entendeu? Então, você fez essa escolha da mulher ir embora, porque se a mulher percebe que ela não tem valor e que você quer conviver com imagens e com outras coisas, eu te diria que realmente você não está preparado para ter um relacionamento. Pornografia é uma coisa absurda, é uma prisão. Ela rouba a alma do sujeito, ela rouba a capacidade de conviver, tá? Então, só tomar cuidado com a forma que a gente vai conduzindo a vida, né? Às vezes a gente escolhe uma forma de viver que só atrapalha a gente. Eu tenho um compromisso alimentar, ok? Eu acho que quando a gente está doente, esse compromisso ainda tem que ser mais sério, né? A compromisso ou compulsão? Ah, entendi. Pois é, a compulsão alimentar, Elaine, quase sempre ela está relacionada a uma compensação afetiva. Você tem alguma questão relacionada a afetos,
Alguma coisa está faltando afetivamente para você e você se compensa com alimento. O que acontece no nosso cérebro? O lugar do prazer no cérebro, tanto da vida afetiva como da alimentação, é mais ou menos no lugar só, sistema de prazer. Ou seja, comer dá prazer e conviver com alguém que a gente ama também é prazeroso. Então, quando tem muitas carências que não foram resolvidas, que não foram bem gerenciadas, perdas afetivas, às vezes uma falta de uma história amorosa ou um amor frustrado, ou seja, você tem carências afetivas que não está sabendo resolver e você joga essas carências na compulsão alimentar, que é o que nós chamamos de fome afetiva. Essa fome afetiva, ela arrumou um jeito de ser resolvida, de ser um pouquinho resolvida através de uma compulsão alimentar. Adquire um pouquinho de prazer, ok? Tá? Então, às vezes, a gente faz essas escolhas que não são boas. Não são boas e só trazem prejuízos, né? Aqui o Bruno está falando, Bruno Oliveira, boa noite, eu tenho trauma. Ô Bruno, qual é o tipo de trauma? Existem vários traumas, né? Existem traumas que vêm de uma experiência dolorosa, um assalto, um sequestro, um acidente. Existem traumas que é da ordem da convivência, alguém que ofereceu muito dissabor, muito problema. Qual é o tipo de trauma? Todos nós, eu diria que nós temos uma experiência traumática. Todo mundo passou por um lugar que foi doloroso. Só que a maioria das pessoas resolvem os seus traumas, sabe? E anda com sua vida. E algumas pessoas não resolvem. E aí esse trauma fica lá comendo, corroendo a sua energia vital. Então, trauma não resolvido desvitaliza você. E é um caminho para a ansiedade e para a depressão. Então, quando a gente está com traumas que não resolveu, por isso que é importante a psicoterapia, falar da dor, falar do sofrimento, para que haja uma resolução. Porque se eu não falo, tá aquela merda, aquela porcaria dentro de mim, me corroendo. Eu não falo com as pessoas, mas de noite, quando eu vou dormir, ele vem no sonho, ele vem, às vezes, numa música que eu ouço, ele vem quando eu tô olhando o pôr do sol, quando eu tô na praia, porque a lembrança do trauma, a dor do trauma, ele aparece de diversas formas. Então, todas as vezes que eu não resolvo minhas dores emocionais, meu trauma, ele vem. Trauma, ele fica no inconsciente. E o inconsciente, ele se apresenta na nossa vida de diversas formas. Por que às vezes você ouve uma música e chora? E chora. Tem música que faz você chorar. Às vezes está chorando porque está relacionado a alguma dor emocional. Às vezes você está num lugar e às vezes você vê uma cena pública e aquela cena mexe com você, traz alguns tipos de pensamento não tão agradáveis porque está relacionado a traumas, tá? Então, traumas só tem uma forma de resolver ele, em psicoterapia. Alguém tem que escutar você. Você tem que falar dessa dor, desse sofrimento, ok? Então, precisa falar. Obrigado, viu? Acabou de seguir. Denise Oliveira Mesquita tá falando aqui. Eu não consigo comer. Denise, quem sofre de depressão, de ansiedade, também tem isso. Tem algumas pessoas que entram num comportamento de anorexia, ou seja, começa a não ter prazer em comer. Está muito ligada à anedonia, essa ausência de prazer em tudo, ou seja, não tem vontade de fazer nada. Isso é muito grave quando não tem mais prazer para comer, porque o comer está relacionado ao instinto base, ao instinto primeiro. Olha, quando a gente nasce, o primeiro instinto que vem em nós é de sucção, para manter a vida, né? Uma criança, quando ela nasce, logo ela aprende a fazer a sucção, que já é para alimentar aquela vida. Então, quando eu não tenho mais vontade de alimentar a vida, porque a vida precisa da alimentação, não tem como ter vida se você não alimentar o seu corpo. Isso é muito grave, sabe, Denise? É interessante você buscar ajuda, sabe? Precisa de ajuda aí para sair dessa questão. Aqui tem a Sara de Oliveira. Tenho dependência emocional. Então, as dependências emocionais, ela está relacionada
ao seu desenvolvimento psicossexual lá da sua infância que não foi resolvido, ou seja, graus de imaturidade, de autoestima baixa. Geralmente quem tem dependência emocional tem um psiquismo imaturo, não está muito desenvolvido, porque é uma ilusão você acreditar que o outro dá conta da tua existência. Essas dependências da gente colocar toda a nossa vida na mão do outro e achar que o outro vai me dar felicidade plena, isso é de um cérebro muito imaturo, é de uma pessoa muito imatura com muitas questões que não foram resolvidas ao longo do seu desenvolvimento. Porque à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso psiquismo e a nossa consciência, a gente chega à conclusão que nós vamos conviver com o outro, mas não nessa dependência emocional maciça, sabe? É convivendo, mas sabendo que a gente sustenta a nossa existência, mesmo que não exista aquele outro ser humano. A gente tem que segurar a nossa existência mesmo na carência do outro. Nós não podemos ser uma vida que só tem vida porque o outro está do lado nosso. Não podemos, porque tem momentos na vida que a gente não tem ninguém. Existem momentos na vida que você vai estar só, que você vai fazer uma caminhada, uma trajetória e é sozinha na vida. Se você, para andar, tem que ter a bengala do lado, para ir no shopping tem que ter a bengala do lado, para dormir tem que ter alguém, você está ferrada. Sabe? Isso chama imaturidade emocional. Sabe? Falta maturidade, desenvolvimento do seu self, do seu eu interior. É preciso trabalhar o seu psiquismo para ele se desenvolver. Isso não quer dizer que você vai ser uma tirânica e não quer conviver com ninguém. Não, ao contrário. Você vai para um nível mais evoluído de relacionamento, vai se relacionar com alguém de igual para igual, não você nessa condição inferior, onde o outro é o poderoso e você é a frágil que precisa desse outro para tudo. Isso é ruim, não é bom. Tá? Perco o apetite quando estou triste e desconto no chocolate. Ok, então o que acontece? Você troca o teu tipo de alimentação, né? Isso aí é fácil de você trabalhar, porque na verdade você fez um deslocamento de um tipo de alimento para o outro. Você foi para o chocolate que dá mais prazer, mas se você for racional, você sabe que o chocolate não vai te alimentar e vai te dar carência. Então, vai te dar carência alimentares, né? De substâncias químicas. Então, você precisa modificar isso, se frustrar, ou seja, aprender que tem que ter essa contenção. Eu perco o apetite, mas eu preciso comer, não é porque eu estou triste, mesmo triste, a gente tem que comer, não é? A gente não come só quando está alegre, a gente come como um instinto de sobrevivência, para sobreviver, para garantir a nossa energia vital. Cris, eu não como nada, tá? Então, eu acho que é isso, né? Então, só para a gente fechar a live, a gente perceber se nossos comportamentos, se nossos sentimentos, eles estão relacionados à força da vida ou à força da morte, tá? Isso não é difícil a gente fazer essa leitura. Se você é negligente com o cuidado com a sua higiene, com a sua alimentação, sedentária, irregular na questão da higiene do sono, se você é de tensão, de briga, de conflito, você não está investindo na tua vida. Você está abrindo um território para adoecer. Agora, se você é uma pessoa que você é cuidadosa com você amanhece o teu dia, você sabe aquela pessoa que leva a vida com cuidado, porque a vida ela tem que ser levada com cuidado. Então, você amanhece o dia, você já ora, você já acorda agradecendo, você já vai cuidar da vida, né? Porque cuidar da vida é cuidar do seu alimento, é abrir a janela da sua casa, é organizar a sua casa, é ir trabalhar, ou seja, você movimenta a tua vida. Mais vida chega para você. Porque tem essa coisa, a dinâmica da vida precisa dessa troca. Se você não faz isso, é claro que você abre um território para sua vida não ter sentido. A maioria das pessoas que são depressivas e ansiosas, elas foram negligenciando essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. Então o ansioso ele vai ficando tão atropelado e pensando bobagem, coisa que ele não se liga no simples. Às vezes o ansioso, se ele diminuir aquela pressa e ele fizer determinadas coisas, com simplicidade ele já se organiza. Sabe? Então precisa valorizar o simples da vida.
Eu sempre coloco para depressivos e ansiosos, a vida não se faz em grandes espetáculos, a vida ela é construída nas pequenas coisas, na simplicidade do viver. Você tem que descobrir prazer nas coisas mais ordinárias da vida. O ordinário, sabe, o simples, o banal. O banal, não fique aguardando grandes espetáculos. Sabe, agora está de noite aqui em Petrópolis, observar o céu, as estrelas, assistir um programa aí e ficar atento ao que está sendo falado ali, ouvir uma boa música, ou seja, no simples da vida a beleza. No simples da vida a beleza. Porque também às vezes as nossas dores é porque a gente quer grandes coisas. Não tem grandes coisas. A experiência do viver no sentir aquilo que vem para nós, né? E a gente vai ver pessoas que são grandes nessa capacidade de viver com vidas bem simples. E aí, às vezes, a gente tem que sair dessa questão umbilical nossa de olhar só essa pequena vida da gente. Dá uma volta no mundo e observa como é que as pessoas vivem. Você vai, às vezes, em municípios, em cidades pequenas, e você vê vários tipos de vida e gente vibrando com a sua vida simples, sabe? Não precisa de grandes espetáculos, não precisa dessa loucura que a mídia tenta vender para nós. Não precisa disso. Aquele ser humano que sustenta a sua vida, o fôlego da sua vida, na simplicidade, esse é um grande homem e uma grande mulher, sabe? Esse é um grande homem e uma grande mulher. E essa experiência de viver a vida e de sentir o mistério que tem dentro da vida, ela acontece em qualquer dimensão. Ela acontece você dentro do teu quarto orando, você fazendo o teu alimento, ela acontece você cuidando das flores do teu jardim, na conversa com um amigo, no passeio no shopping, no cinema, em qualquer lugar pode acontecer essa dimensão, sabe, luminosa, sublime da vida, se você se entrega para ela. Agora, ser reclamão, ser resmungão, que se só vê problema na vida, se a mente é péssima, só pensa bobagem, aí, querida, você está lá em Dubai e está reclamando da vida e não está conseguindo ver prazer em nada, ok? Então é preciso mudar, sabe, essa concepção. Ou seja, Eros e Thanatos, a força da vida e da força da morte está aqui, na forma que a gente concebe, na forma que a gente vai tocando a nossa vida, na forma que nós vamos levando essa vida, ok? E que todos tenham uma boa noite e que vocês possam, de fato, valorizar a vida de vocês, fazer essa autoanálise, o que eu alimento em mim que traz vida e o que eu alimento que traz morte. Cada um sabe fazer essa leitura. Se você é aquele ressentido que alimenta muita raiva, vai se ferrar, não vai dar certo isso. Se você é aquele outro que anda sempre triste e guardando essa tristeza como se fosse um troféu, também vai se ferrar. Bobagem isso. As emoções, elas vêm, elas passam em nós para dizer que alguma coisa aconteceu e que precisa ser resolvida. São bússolas. Eu já coloquei para vocês aqui nas lives, emoções é como se fosse uma bússola, ela direciona o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, um fato, uma situação provoca em mim tristeza. Aquilo dali não é para ficar curtindo aquela tristeza a vida inteira, não. Sinaliza que alguma coisa provocou em mim uma dor, um sofrimento, tem algo para ser resolvido. Todas as emoções direcionam para a gente fazer alguma coisa. É um chamado para uma ação, para fazer algo. Faça contato com as suas emoções, faça a leitura das suas emoções, mas não é para ficar curtindo. Sabe, curtindo força, curtindo tristeza, curtindo ressentimento. Não, quando você curte, você fica retroalimentando. Resolva. Dialogue com sua emoção e resolva, tá? E tenta resolver essas pendengas emocionais da sua existência. Que bom quando a gente está triste, porque a gente tem que fazer contato. Essa tristeza aponta o quê? Aponta porque eu perdi fulano de tal, porque eu briguei com fulano. Aí você tem coisas para resolver. Eu estou com saudade, então talvez eu tenha que visitar fulano, ok, então faça contato com as emoções e resolva. E resolva, não é para estar curtindo a emoção, aquela coisa toda, não é? Quando você está alegre, o que você faz? Você vivencia aquela alegria, não é? Você está
com sentimento de amor, você quer viver aquela emoção, então é para ser resolvida a ação. Cada emoção traz um movimento para uma ação, tá? E aí, essa que é a questão do ansioso e do depressivo. Ele fica curtindo aquela merda, né? Aquela coisa. O depressivo fica lá. Ai, por que me abandonou? Por que não sei o quê? Por que morreu? Por que não sei... Aí fica naquele rosário eterno, que nós chamamos de pensamentos catastróficos, fica alimentando aqueles pensamentos que não vai para lugar nenhum, tá? Não te leva para lugar nenhum. Então, aprenda a cuidar da força da vida, de Eros em você. Eros. Eros está em todo o nosso corpo. Então, ter prazer no tomar um banho, ter prazer em cuidar de você, ter prazer em dormir, ter prazer em dialogar com alguém, ter prazer em passear. Eros está em tudo, é que move a vida. Eros movimenta a vida. Thanatos é a força da paralisação, é a força da morte, sabe? Então, é preciso aprender a harmonizar essas forças dentro de nós. Questiona, tudo aquilo que não te bota para frente é para deixar de lado, ok? Então, uma boa noite para vocês e ficam na paz, ok? Um bom domingo.